mais uma vez aqui ao vivo no nosso Evangelho no Lar Online, né? Mais uma segunda-feira que, graças a Deus, chegamos aqui para que a gente possa falar um pouquinho das lições imemoráveis do nosso Mestre Jesus e assim também através dessas informações, dessa nossa conversa, a gente possa aí ter momentos de reflexão da nossa vida, do nosso comportamento, através dessas luzes do conhecimento que traz o Evangelho. Muito boa noite a todos que estão chegando aí, muito boa noite pessoal aqui do Instagram que já estão aí, o pessoal que vai chegando também no YouTube, sejam todos bem-vindos, para que a gente então possa conversar um pouquinho a respeito aí do nosso amado Evangelho. Então, já para a gente começar a iniciar a nossa noite, né? Vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, para que Ele possa abençoar sempre o nosso propósito de aprender e de servir sempre em seu nome. Rogamos a Ele que nesse instante derrame as suas bênçãos em cada lar aqui representado, para que nós possamos, através desta calma, desse influxo divino que nos invade nesse momento, colocar a nossa atenção, o nosso foco nos planos maiores da vida, colocar a nossa mente, deixando de lado as preocupações do dia a dia, para que a gente possa então focar nas lições do Evangelho com proveito para o nosso espírito, para a nossa alma, um alimento espiritual de que tanto nós necessitamos no mundo em que vivemos, que é o pão que é distribuído através da Boa Nova, através do Evangelho de Jesus. E agradecidos que nós somos, nós pedimos mais uma vez, sê conosco, Senhor, no meio de nós. Nos ilumine e nos ajude a entender as lições que hoje nós vamos refletir. Que a sua presença possa, nesse instante, aquecer o nosso coração na nossa fé, de que estamos sempre sendo cuidados pelo seu amor e pelo seu carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora sim, já preparados, boa noite para o pessoal que ainda está entrando. Hoje a gente vai fazer uma reflexão que provavelmente é uma passagem do Evangelho que a maioria das pessoas já conhece, mas que muitas vezes a gente não consegue ter uma interpretação verdadeira daquela lição, do que é que Jesus, qual a lição que ele estava passando naquela situação. Hoje nós vamos falar, o nosso tema é sobre pecado e punição. Porque nós vivemos num mundo em que a gente julga muito, né? Existe um julgamento, muitas vezes, muito cruel da nossa parte em relação às situações da vida. Seja em relação ao nosso próximo, ou seja também em relação até a nós mesmos. Nós vemos muitas vezes nas nossas terapias, as pessoas que nos procuram, a dificuldade que tem de se auto-perdoar. É muito difícil, as pessoas chegam a dizer até assim, olha, é fácil eu perdoar alguém, mas me auto-perdoar muitas vezes é muito difícil. Por quê? Porque nós exigimos de nós muitas vezes comportamentos, atitudes, de uma maturação espiritual que muitas vezes ainda a gente não chegou lá. Então é muito importante a gente ter essa consciência para que a gente não resvale para o campo da culpa
e a culpa acabe nos paralisando, fazendo com que nós não sigamos em frente, que a gente fique parado no tempo e do espaço. E quantas pessoas estragam a oportunidade de uma encarnação inteira, muitas vezes por causa do sentimento de culpa. Então é muito importante a gente entender que o pecado que a gente está se referindo aqui, essa palavra, ela se refere a tudo aquilo que a gente faz que vai prejudicar ou a nós próprios ou alguma pessoa. Então, ou a própria natureza também. Tudo aquilo que a gente faz que é contrário às leis divinas. Então, a gente chama de pecado. A gente chama de erro. Em alguns casos, de crime. Então, tudo que sai fora do concerto universal sai fora do fluxo da vida. E isso vai acarretar problemas sérios para a nossa economia espiritual. A punição, como nós entendemos, também é muito importante que a gente analise aqui, porque nós ainda trazemos dentro de nós um Deus muito cruel. Mesmo que a gente diga que não. Não, imagina, isso daí era coisa da antiguidade, não, as coisas não são mais assim. Mas nós percebemos que quando acontece conosco alguma situação, nós ainda acabamos resvalando para o terreno ainda da autopunição, de achar que Deus não vai ter um olhar para a gente porque a gente fez alguma coisa que a nossa consciência está acusando que foi errado. Então, para hoje, para nossa reflexão, nós trouxemos aquela passagem em que Jesus já havia terminado algumas das suas pregações na praça pública. E naquele momento ele percebeu que tinha um alvoroço acontecendo. E é claro, nós sabemos que Jesus era uma figura que já incomodava muito a sua época, né? Nós já até falamos isso em outros evangelhos, porque ele trazia pontos de vista, né, que eram contrários àquela hipocrisia que se vivia na época dentro da religião e dentro do comportamento humano. Jesus tinha terminado de fazer as pregações e sempre tinha um fariseu, alguém lá no meio, que estava sempre procurando uma oportunidade lá para tentar fazer com que ele caísse em contradição dos pontos de vista das coisas que ele pregava. Então esse foi um dos momentos em que, quando ele terminava uma das suas pregações, começaram alguns populares aos gritos vindo naquele movimento. E aí aparece então alguns judeus trazendo, né, arrastando pelos cabelos e com uma certa violência uma mulher que foi jogada próximo aonde estava Jesus, para ser apedrejada, porque foi encontrada em adultério. Lembrando que aqui não se trata de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Aquela é uma outra história, até que nós já comentamos em outro evangelho. Aqui se trata de uma mulher comum da época. E existia uma lei naquela época em que toda mulher que fosse pego em adultério, ela seria apedrejada até a morte. E como isso fazia parte das leis, dos costumes da época, os fariseus, junto com alguns judeus, jogaram essa mulher lá no meio, perto de Jesus, justamente para tentar Jesus, para dizer, ele é contra a lei. Né? E aí, então, eles começaram a solicitar Jesus para que ele fosse o juiz daquela situação.
porque Jesus era um judeu também. E eles estavam doidinhos para ver Jesus cair em contradição, porque vai dizer que não ia querer ter um comportamento igual ao costume do povo. Mas Jesus, como sempre foi verdadeiro em todos os momentos, e também percebendo a situação que ele estava sendo colocado, uma situação bem capciosa, diga-se por sinal, ele simplesmente, com a maior serenidade do mundo, diz aquela frase, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ao que aquela assembleia toda foi tomada de uma surpresa, porque ninguém esperava que ele fosse falar um negócio desse. Porque nesse momento ele simplesmente parou, ficou mexendo lá no chão, desenhando despreocupadamente e esperou. Ele obrigou naqueles poucos minutos, segundos, ele obrigou aquelas pessoas que estavam ali a fazer um exame de consciência. Porque até então é muito fácil você acusar o outro. É muito fácil condenar o outro. E aí Jesus ele convida a todos aqueles a fazer esse exame de consciência. E pouco a pouco eles foram se retirando. Porque ninguém se sentia em sã consciência, com moral suficiente para levantar uma pedra e atirar naquela mulher. E aí aos poucos eles foram saindo. E ele então se aproxima da mulher e piedosamente pergunta: mulher, onde estão os teus juízes? E ela, toda assustada, claro, em pânico, né? Ela simplesmente olha para Jesus e começa a chorar, ajoelhada lá no chão. E aí ele então vê que ela não responde, ele fala para ela: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Até porque, se você fizer isso novamente, pode ser que eu não esteja aqui nesse momento, e aí você vai ter que pagar com a própria vida, porque era o costume. Jesus em nenhum momento condenou, perguntou por que ela fez isso, decretou alguma sentença, nada. Simplesmente aconselhou para que ela pensasse naquilo que ela estava fazendo e não repetisse o erro novamente. E aí aquela mulher se levantou, enxugando as lágrimas, com um olhar agradecido, se retirou e foi embora. Mas a lição de Jesus não termina aí, porque depois que ela se retira, não vamos esquecer que os seus apóstolos, seus discípulos também eram judeus. E eles, então, quando estavam depois sozinhos com o mestre, pergunta: mestre, como é que você não condenou essa meretriz infame que apareceu aqui fazendo um ato desse? E aí, Jesus então, afinal de contas, ela era uma mulher adúltera. Aliás, ninguém perguntou com quem é que ela adulterava, né? Porque sozinha que não era. Mas, para aquela época, a gente sabe disso, a mulher não tinha voz nenhuma. E a mulher e o escravo era a mesma coisa. Não tinha muita diferença no trato.
E para os homens, né, daquela época, inclusive para os discípulos, eles ficaram estupefatos quando viram aquela atitude de Jesus. Como assim? Você não vai condenar? Afinal de contas, ele também era judeu. E aí é que vem a resposta de Jesus. E toda essa história é contada detalhadamente no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, de onde nós extraímos essa reflexão da noite. Que aí, então, Jesus responde para o discípulo que pergunta para ele por que é que ele não condenou aquela mulher. E ele diz: quais as razões que aduzes em favor desta condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Então, primeiro ponto, toda ação tem uma causa. Para que a gente faça determinada coisa, você tem que ter uma motivação, você tem que ter uma causa. Então, a primeira coisa que Jesus pergunta: sabe qual foi o motivo por que ela fez isso? Segunda pergunta: terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ou seja, você já se colocou no lugar dela e passou pelas necessidades até que ela poderia estar passando e de repente ela estava se prostituindo por um pedaço de pão? É a segunda pergunta. E aí ele diz assim: você ignora o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Ou seja, você não está com o processo todo na mão. Você está julgando uma pessoa simplesmente pela consequência de um ato que ela cometeu, sem saber o porquê que ela fez isto. Mas o discípulo, querendo ainda defender os princípios da lei antiga, diz para Jesus: ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? E aí o mestre, então, como se estivesse tratando com crianças, né? Ele sorri dessa ingenuidade, dessa colocação do discípulo, e ele fala: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Sim, houve um erro. Ela errou. Mas quem estará irrepreensível na face da terra? Aí ele vai mais fundo e ele diz: há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Então veja, quantos pecados que não são vistos, não são punidos, porque são feitos por baixo do pano, debaixo da hipocrisia do olhar humano. Quantas intenções que são colocadas em atitudes que muitas vezes podem parecer nobres. E, no entanto, não sofrem as punições. E ele ainda continua: o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde
tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quer dizer, ela já era infeliz em si mesma. Ela já sofria já com isso. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta? Ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Ele já estava dizendo, ela já estava infeliz. O motivo por que a levava a se prostituir poderia ser uma carência afetiva. Poderia ser uma falta de pão mesmo e ela ter que vender o próprio corpo. Ou seja, a gente não pode julgar o que é que vem por trás, dentro da ação de uma pessoa. Mas ele diz, Deus funciona com seus princípios de compensação. Ele sabe a intenção e o porquê de cada ato que a gente pratica. Então, antes da gente levantar a mão para condenar, para julgar, vamos pensar um pouquinho o que é que está por trás. Por que aquela pessoa está agindo muitas vezes assim comigo? O que está por trás disso? Então é muito importante essa reflexão, porque Jesus vai depois dizer aqui que toda criatura traz consigo a fagulha do próprio Criador dentro de si. Todos nós trazemos. Mas a gente pode fazer disso o santuário da nossa vida ou a muralha que pode levar à perdição. Quando a gente se nega a reconhecer que somos filhos do Altíssimo. Quando a gente se nega de que o Altíssimo é que tem o poder e todas as leis do universo. Quantos espíritos vagam hoje nos umbrais, principalmente nos umbrais mais grossos, revoltados com a vida, com a criação, com tudo. Por quê? Porque fecharam essa cortina, colocaram essa sombra de negação dentro de si. Quantos séculos mais? Quantos milênios mais para acordar as consciências? Mas, um dia, todos os redutos do mal cairão. Todos, todos, todos. Porque Deus, Ele sempre vai resplandecer no espírito dos seus filhos. Pode demorar mais, pode demorar menos. Isto vai depender muito da nossa decisão. E é aí que entra a importância da reflexão do Evangelho. Porque quem decide isso somos nós. Quanto tempo ainda nós vamos seguir pelas sombras da negação? Ou o quanto que a gente vai encurtar quando a gente deixa que a luz divina resplandeça dentro da nossa alma? E aí Jesus ainda diz assim, não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei, vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança que um pai se divide entre os filhos em partes iguais, ou seja, que todos nós carregamos a mesma herança? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias.
E quando a gente examina a situação sobre esse prisma, a gente vai ver que o mundo é essa vasta escola de regeneração. O nosso planeta é um hospital, escola, manicômio, tudo aqui. Casa de detenção. Cada um está colhendo, está fazendo a regeneração, vivendo as consequências dos seus próprios atos. Então, quando a gente faz alguma coisa em detrimento de nós ou do próximo, é a nós que nós vamos ficar dentro do nosso processo de resgate conosco mesmo. E não é punição, é educação. Sempre educação. Ah, mas então a gente tem que sofrer agora para pagar tudo? Não. Não é necessário sofrer. O que a gente precisa fazer é trabalhar. Trabalhar no amor. É amar. E trabalhar dentro dessas premissas do amor. Porque o amor resume todas as virtudes. Quem ama, respeita. Respeita o direito alheio. Quem ama não deseja o mal do outro. Então nós não precisamos essa coisa que se for colocado na nossa cabeça de que a gente tem que pagar tudo. Parece que tudo tem que correr por conta de pagamentos. Deus não quer pagamento. Deus quer que a gente seja feliz, e para que a gente seja feliz nós precisamos regenerar a nossa forma de pensar e de agir. Precisa educar os sentimentos. E é isso que ele espera das suas criaturas. A cada um de nós foi dado um quinhão divino de herança. E nós temos que fazer uso desse quinhão. E não negar aquilo que já está dentro de nós. E Jesus diz que a terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. E aí ele diz ao discípulo: é por isso que eu não condeno o pecador. Para afastar o pecado e em todas as situações, eu prefiro acreditar sempre no bem. O que ele quis dizer com isso? Que a gente não combate o pecador. Ele não condenou a mulher, ele simplesmente disse: vai, não faça mais. E sim o pecado, o que estava errado. Então é sempre uma correção. É sempre corrigir. É para isso que a gente reencarna. É por isso que nós temos vidas sucessivas, para corrigir. Hoje nós estamos vivendo efeitos de causas que nós fizemos com o nosso espírito em outros momentos. E dependendo de como nós nos comportarmos na presente encarnação, será o nosso futuro. A lei é assim, é muito simples e é muito difícil a gente viver o simples. Nós queremos sempre complicar muito, nós queremos sempre aquelas coisas que são muito complicadas, elaboradas, e não tem isto dentro da lei divina. É a simplicidade que vai fazendo com que a gente vai se reencontrando com esse propósito divino que está dentro de nós. E aí Jesus então diz ao discípulo: quando você observar os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo da luz do sol. Então, que a gente veja em cada criatura, mesmo aquele que a gente considera vil, mesmo aquele que a gente fala que não vale nada, todos nós valemos.
ali pode estar ainda uma sementinha dura que ainda não se abriu para a vida. E nós precisamos agora, nessa nova fase de vida, de transformação da nossa terra, começar a ter esse novo olhar para o nosso próximo. Nós precisamos abrir a nossa consciência e os nossos olhos. Depois de algum tempo, passado esse episódio da mulher adúltera, Jesus estava indo para Jerusalém e Cafarnaum até Jerusalém ele tinha que subir, como a gente vem de Santos para subir a serra. Então ele estava nesse caminho e alguns discípulos estavam com ele acompanhando. E o que aconteceu? Neste caminho, essa viagem foi feita num sábado. E, claro, né, que o olhar da fiscalização lá dos judeus, dos fariseus em cima, porque como as pessoas sabiam que ele ia fazer essa viagem, porque as notícias se espalhavam das suas curas, muitos foram encontrar com ele na estrada. Então, todos estavam esperando a sua passagem para solicitar as suas curas, as suas doenças. E, claro que os outros já estavam lá, todos olhando para ele, porque ele estava curando no sábado. E, segundo a tradição judaica, o sábado era consagrado, que era um dia que não se podia trabalhar, não se podia fazer nada disso. E aí os fanáticos, aqueles que acompanharam, ficavam escandalizados de ver Jesus curando no sábado. E aí foi quando então interpelado por alguns, que ele responde que o sábado fora criado para o homem e não o homem para o sábado. E ele continuava fazendo o que ele tinha que fazer, dando visão aos cegos, fazendo os aleijados se levantarem. E aí, um dos discípulos que estavam acompanhando pergunta para ele: Mestre, por que Deus, que é tão misericordioso, é tão bondoso, por que ele permite tantos cegos, tantos aleijados, tanta gente mutilada, com defeito, com essas moléstias tão horríveis? Naquela época tinha muita lepra, tinha doença de tudo, doenças de pele que muitas vezes foram confundidas com lepra, nem era lepra, mas a ciência não era desenvolvida, então a dermatologia não sabia catalogar, classificar as doenças. Então aparecia gente com tudo quanto é tipo de doença naquela época. E foi Tiago, então, que faz essa pergunta a Jesus, né? Por que Deus, sendo tão misericordioso, tão bom, permite, né, que seus filhos nasçam desse jeito? E aí Jesus, então, responde, e ele diz, então, para Tiago: acreditas, Tiago, que Deus desça da sua sabedoria e do seu amor para punir seus próprios filhos? Era difícil, né, a compreensão naquela época. Aí ele diz: o Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá que responder. Ou seja, o Pai é responsável por toda a obra, mas cada criatura carrega em si o livre-arbítrio, que vai fazer com que ela participe na edificação. Só que a criatura abandona o trabalho divino e vai viver a vida apenas ao sabor dos caprichos humanos, aí quando ela faz isso, a alma vai criando em si, para si, a situação correspondente, trabalhando
para reintegrar-se no plano divino depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria luz. Ou seja, as pessoas que desenvolveram comportamentos em relação ao próximo ou a si mesmo, em relação a não só agressões físicas, mas as agressões morais. Toda vez que nós causamos uma dor numa outra pessoa, seja ela física ou moral, quando nós violamos a liberdade do outro, seja de que forma for, diretamente ou velada, existe um processo automático da vida em que essas ações, esses atos, eles ficam imediatamente registrados no nosso perispírito. Imediatamente. Ou corpo astral. Então, se eu arranco um olho de alguém, se eu mato alguém, se eu firo moralmente alguém, se eu leso a outra pessoa financeiramente, se eu leso moralmente, afetivamente, todas essas coisas que eu fizer, que a gente está chamando aqui hoje de pecado, eu vou gravar em mim. E isso vai andar comigo até que eu eduque a minha alma para que eu não faça mais. E muitas vezes isso vem refletido depois nas encarnações subsequentes através dos corpos em formação. Então, os aleijões, as cegueiras de nascença, tudo isso são consequências, não são causas. A causa está no espírito, a causa está no nosso comportamento, não é no corpo. Deus não criou corpos doentes. Nós é que adoecemos os nossos corpos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e atos. Portanto, as doenças que a gente vê que o espírito, né, a criança já nasce com elas já foram registradas anteriormente. É como eu sempre digo, imagina que a nossa vida aqui seja uma minissérie. Hoje nós estamos vivendo apenas um episódio. Então, se no episódio anterior eu fiz sofrer, hoje eu estou no episódio seguinte colhendo aquilo que eu plantei. É isso que Jesus está explicando para ele. Porque Jesus já havia explicado isso de outras vezes. Eles, no momento que Jesus, nesse momento que eles estavam tendo essa conversa, eles estavam perto do tanque de Betsaida, que era considerada as águas lá, águas miraculosas e curadoras. E aí o mestre, ali perto desse tanque, fez vários que eles chamam de milagres, né? Mas várias curas, né? Ele fez andar paralíticos, deu vista aos cegos, limpou leprosos. E aí ele estava indo então a caminho, né, do templo, que ele estava indo para Jerusalém. E um dos paralíticos que ele havia curado estava relatando o acontecimento cheio de alegria, né? Dizendo que ele tinha sido curado por Jesus, que há muito tempo que ele estava lá naquela maca e tudo mais. E aí, então, Jesus chega perto dele, que ele estava lá todo alegre, e diz assim para ele: eis que está são. Agora está são, agora você pode andar. Só que não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque no momento em que ele recebeu a dádiva da cura, ele assumiu uma responsabilidade de se reformar também. Porque não adianta você consertar um objeto, uma boneca que quebra um bracinho, você vai lá e conserta aquele bracinho, ou aquela perninha que estava quebrada.
Aí você vai, a criança vai e quebra de novo. O dono da boneca não tem o cuidado de manter aquilo. O nosso corpo é um instrumento que reflete a nossa alma, que reflete o nosso espírito. Então não adianta ele ir lá e restaurar as células que estavam todas doentes se o espírito, se o costume, se o hábito vai continuar. Então, se não há uma regeneração interna, a cura de fato não acontece. Então veja que entre pecar e ser punido, e naquela concepção que a gente tinha até agora há pouco, já mudou muito. Então a punição não é que vem de Deus. Na realidade, vem de nós próprios. Conhecendo a lei de causa e efeito. E todos esses ensinos que foram passados pelo mestre repercutiram muito na humanidade depois disso, né? Através do evangelho, nesses relatos de Tiago, de Mateus, de João, enfim, de todo o Novo Testamento, todas essas coisas que Jesus ensinou, mudou muito a vida na Terra. Mudou muito. A gente não para pensar, mas o próprio Império Romano, que era o que mais, digamos assim, mais vulgarizava os processos de regeneração, um povo totalmente bélico, que colocava as pessoas, humanos, como pasto para as feras, nos circos. Humberto de Campos relata que só de uma única vez, 30 mil servos foram crucificados numa festa. Não tinha perdão, não tinha entendimento, não tinha um pingo de humanidade, não tinha julgamento das coisas. Foi horrível. Ele conta isso, tem outros livros que a gente já conhece também, de Emmanuel, que é relatado essas festas. Então, assim, era uma coisa muito terrível naquela época, essa questão da lei. Quer dizer, não tinha, a lei era só a lei que favorecia os patrícios, né? Mas só que desde aquela tarde em que Jesus socorreu, né, aquela mulher que estava na frente da multidão para ser condenada, um pensamento novo começou a entrar e a dominar aos poucos o espírito do mundo. As leis foram mudadas. Não que as nossas leis sejam perfeitas hoje, mas se a gente pensar de como era e como é hoje, houve um avanço sim, e nós temos que reconhecer isso, que houve esse avanço, né? Aquela substância evangélica, aquele conceito, de alguma forma, penetrou nas consciências, e inclusive no aparelho judiciário dos povos. Infelizmente, em alguns lugares, como o próprio lugar onde Jesus nasceu, ainda continua tendo leis que, infelizmente, lá, né, a gente fala que santo de casa não faz milagre, lá não chegou numa evolução como chegou em outros lugares, que se espalhou do mundo para o mundo. A sociedade começou a compreender melhor as obrigações, e aí começou a fazer o quê? Segregar o criminoso, tirar ele do meio social, porque é uma peça nociva, e começou a tirar desse convívio. Isolando, né, como se isola um doente, procurando auxiliar. Claro que nos países também tem todo um déficit disso, faz parte de uma discussão da nova terra, de que o ser que erra, ele precisa de ser educado.
E é impossível um ser educado dentro de penitenciárias, dentro de lugares de cátares, como a gente vê, principalmente aqui no Brasil. Isso ainda precisa evoluir mais do que era antes para o que está agora. Já houve um grande progresso. Os menores delinquentes também no sistema foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração, né? Os países se juntaram para falar sobre os direitos humanos. Isso é um avanço. Tirou o homem daquela animalidade que vivia lá. Todo o sistema da justiça humana tiveram essa influência desses ensinamentos de Jesus, dessa visão diferente da justiça. Processos, então, começam a abrir. Você tem uma defesa, você tem uma acusação. E, muito provavelmente, como diz Humberto de Campos, os juízes modernos, quando lavram as suas sentenças, mesmo que eles nunca tivessem manuseado o Novo Testamento de Jesus, e talvez até por ignorarem, que procedem muitas vezes na sua sentença como Jesus. Porque na realidade foi ele o grande reformador da criminologia. Ele que começou através do exemplo. E olha, gente, para ele fazer o que ele fez, precisa ter uma coragem enorme. Naquele tempo que te pegar pelo pescoço e te jogar para um leão comer ou te pendurar numa cruz era a coisa mais comum, corriqueira. Ele enfrentar uma situação dessa, realmente a gente vê que só um espírito de escola, da magnitude do nosso mestre, é que poderia realmente fazer esse trabalho. Que por todo o respeito que nós temos pelos profetas, por todos aqueles que vieram antes dele para preparar o terreno, eu acredito que ninguém teria a capacidade de enfrentar aquela sociedade da época. Se hoje ainda lá naquela terra ainda existem muitas questões, né? A mulher ainda não é tratada como é tratado aqui no Ocidente. Mas se existe muitas questões que ainda serão discutidas para a formação do mundo de regeneração, com certeza, todo o fundamento das conquistas que nós temos hoje é fruto de todo esse ensinamento de Jesus. Essa visão do todo dentro de um processo. De pensar por que é que um ser humano agiu desta forma. E nós, como cristãos verdadeiros que tentamos ser e somos, nós temos que ter essa visão. Há um pouco tempo atrás, 1 ano atrás ou 2, houve um caso de um rapaz que sequestrou um ônibus, tinha problemas mentais. A mãe foi levada até lá e a polícia simplesmente matou. E todo mundo falou, não, tem que matar mesmo. Gente, não é assim. Vamos ter mais humanidade de olhar. Ficou muito claro que poderia ter sido resolvido de outra forma. É um nosso irmão necessitado de socorro e não de condenação. Temos os nossos irmãos que precisam ser retirados do meio social? Sim. Claro que sim, a gente sabe disso. Mas vamos olhar as coisas com compaixão, com humanidade. Se até há um animal na rua, né, a gente tem que ter o respeito e muitas vezes a piedade de ajudar o nosso companheiro de planeta, o animalzinho, numa fome, numa necessidade. Por que a gente coloca olhos tão cruéis em cima dos outros ainda?
Como dizia Jesus, até quando vos hei de sofrer? Até quando a gente ainda vai continuar sendo tão cruel? Então é muito importante a gente pensar em tudo isso. Fazer um exame de consciência, é para isso que serve o nosso evangelho. Né? Para botar aquela pulguinha atrás da orelha para a gente pensar. Hoje, a nossa reflexão. Será que eu estou olhando para o meu próximo com um olhar de compreensão como ele deve? Ou será que eu só estou condenando? Quando alguém erra comigo, quando alguém muitas vezes é ríspido comigo, é porque a violência está dentro dele. E ele está muitas vezes desaguando em mim por uma necessidade. Precisa de tratamento. Quando uma pessoa nos trai, o problema não é de quem é traído. É de quem está traindo, quem é que está ludibriando. Quem é que está querendo passar a perna. É um espírito que está doente. Que nós precisamos entender o que é nossa parte e o que não é. A gente tem que se preocupar é quando nós ofendemos, quando nós traímos. A gente tem que se preocupar com as nossas atitudes e não dos outros. Aos outros pede como essa posição de Jesus. Eu não te condeno. Mas não peques mais. Eu não vou permitir que você peque mais comigo. Então é muito necessário que a gente comece a abrir, né, amplificar a nossa visão do mundo e das pessoas. Muitos menos complicações nós vamos trazer para o próximo episódio da nossa série Vida. Com certeza. E o mestre sabedor disso sempre falava. Procurai, né, reconciliar-te com o teu próximo enquanto estás a caminho com ele. É muito importante a gente fazer isso. E é muito importante também a gente começar a tirar dos nossos olhos esse olhar de condenação. É claro que a justiça deve prevalecer. É claro que o culpado deverá ter a pena. Nós não estamos falando que isso não é certo, não, isso é correto. Mas que tudo se faça com um olhar de humanidade, de piedade, de entender que se hoje o nosso irmão está errando, isso é temporário. Porque um dia ele também vai achar o caminho de volta. Como nós estamos procurando também. Quantos de nós, né, todos nós, né, já não erramos? Não vou nem dizer de vida passada, dessa daqui mesmo. Quantas vezes a gente não se equivocou, né? Mas o Pai sempre nos dá a chance de um novo amanhecer, de um novo dia. Seja aqui, seja na outra dimensão, a vida continua sempre. Não importa onde quer que nós estejamos, com certeza o amor de Jesus nos alcança e estará sempre conosco. Foi uma promessa que ele fez e eu tenho certeza que ele tem cumprido. Basta a gente abrir o coração, como nós vamos fazer agora, e a gente sente a presença do nosso amado Jesus, a quem nós agradecemos imensamente pela reflexão da noite. Agradecemos aos bons espíritos prepostos do seu trabalho aqui na Terra, por essa oportunidade divina que nos é concedida, pela honra que nos é falarmos em seu nome e do seu evangelho. Pequeninos somos ainda, reconhecemos a nossa pequenez diante do concerto universal, mas nós sabemos também que o oceano é feito de gotículas e nós aqui estamos, pequenas gotas do amor universal, voltando os nossos corações para aquele que nos criou, pedindo ao nosso Pai Criador
que abençoe sempre os nossos propósitos, a nossa intenção de aprender, de servir em nome do amor. Que as suas bênçãos, Senhor, recaiam em cada lar aqui representado nesse momento. Possa fluidificar as águas que foram colocadas e atender os pedidos daqueles que rogam ao seu amor, para o seu equilíbrio, seja físico, emocional, psíquico. Que essas águas agora são fluidificadas e que a nossa prece alcance o coração do nosso Mestre, pedindo a Ele que abrace todo o nosso planeta e envolva todos os nossos irmãos de humanidade, estejam eles onde estiverem. Que a luz, que o amor que vem do mais alto, que emana do seu coração amoroso, possa se estender a todos aqueles que vivem aqui nesse orbe e nos ajude a viver esses momentos de transição com sabedoria, procurando viver dentro da conduta que nos foi ensinada no Evangelho, para que nós possamos garantir a felicidade que mora na paz da nossa consciência, de que podemos e estamos fazendo o melhor que está ao nosso alcance. E assim, nós pedimos licença para encerrar o Evangelho desta noite, pedindo à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que cubra cada lar aqui representado e cada pessoa aqui, e os nossos entes queridos também, com seu manto azul de luz, nos protegendo nos caminhos pela terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigada mesmo pela presença, o pessoal que está aqui no Instagram, no Facebook. Daqui a pouquinho eu coloco esse vídeo, ele vai sempre lá para o meu canal do YouTube. Então pode ser acessado pelo IGTV no Instagram ou pelo YouTube. Lá tem todos os evangelhos. E aí quem quiser ver hoje, compartilhar com as pessoas amigas, com seus entes queridos, compartilhem. É muito boa essas reflexões que a gente faz aqui, né? Nas segundas-feiras. Às vezes até eu mesma escuto os meus próprios evangelhos, porque às vezes a gente precisa pensar, né, de novo naquilo que foi falado, daquilo que foi aprendido. Então compartilhe o canal no YouTube e Instagram sempre é Ângela Esteve 17. Tá? Com esse, do jeito que eu tô falando, Ângela Esteve 17, vocês têm lá acesso no YouTube, no Instagram, Facebook e no meu site também. Lá no meu site tem todos os meus serviços, os trabalhos que eu realizo também na área terapêutica, né? As mesas radiônicas, mesa psiônica, os meus cursos. Vou lançar agora relançar na realidade o curso Viver Consciente, que é aquele curso menor que eu costumava dar antes da pandemia, e logo vocês terão notícias sobre ele, que eu vou preparar direitinho, vou gravar um vídeo explicando, vou colocar uns posts também, é bem bacana. Eu acho que é isso. E na semana que vem nós estaremos, né, de volta aqui com o nosso Evangelho online, sempre com muito amor, com muito carinho, preparado sempre no calor das lições da Boa Nova. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma família linda, maravilhosa, todos os corações muito queridos que eu tô vendo aqui. Eu não fico citando nomes, porque de repente a tela começa a correr e aí eu vou esquecer de algum e vai ficar muito chato, mas eu vejo vocês todos aqui, tá? Outra coisa também, se você não participa e quer participar do grupo VIP,
No meu Instagram tem lá um link onde você entra no grupo VIP e entra, é um grupo de WhatsApp que eu tenho, onde a gente coloca também mensagens, né? O pessoal coloca mensagens lá nesse grupo VIP, né? O pessoal tem... Não sou só eu que coloco não, tá, gente? Tem bastante gente bacana aqui que participa aqui do Evangelho, que coloca lá algumas reflexões para nós, então é bem bacana. E é por lá também que eu coloco muitos anúncios das coisas que eu estou fazendo, tá? Muito obrigada que adoro suas interpretações, obrigada, Gisele Albano, muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês aí pela participação no dia de hoje. E segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande beijo no coração. Fique com Deus, que a paz de Jesus seja sempre conosco, hoje e sempre.